Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal também. Seja assinante da Seleção de Empresas e venha conhecer o nosso programa de mentoria. Bom, eu começo esse vídeo falando para vocês sobre o agronegócio, sobre as commodities, surpresas que podem inflamar os mercados de commodities em 2024. Né? O que é que pode aí mexer com o mundo? Uma matéria que saiu no The Economist. Conforme a Rússia continua a castigar a Ucrânia, as sanções ocidentais começam a prejudicar o Arctic Ing 2, o maior projeto de exportação de gás do país agressor. No Mar Vermelho, por onde passa 10% do transporte marítimo mundial de petróleo, forças americanas estão dando o seu melhor para repelir ataques de drones perpetrados por terroristas que estão baseados no Iêmen. Em 3 de janeiro, os protestos locais impediram a produção de um campo de petróleo crucial na Líbia. Uma seca severa na Amazônia poderia atravancar envios de milho do Brasil, o maior exportador mundial de grão. Vale dizer que nos Estados Unidos, também o rio Mississippi estava enfrentando uma seca, dificultando a navegação e, consequentemente, escoamento da produção agrícola nos Estados Unidos. De uma maneira geral, são as notícias que a gente se depara aí nessa virada de ano, né? Mas, ainda assim, a calma predomina nos mercados de commodities. Após 2 anos de elevações de 2 dígitos, o índice Bloomberg Commodity, que cobre preços de matérias-primas, caiu mais de 10% em 2023. Os preços do petróleo, pouco abaixo de $80 o barril, caíram 12% ao longo do trimestre passado, estão, portanto, bem abaixo do nível de 2022. Isso é bom para a descompressão do processo inflacionário no mundo inteiro. Os preços do gás na Europa rondam seus menores níveis em 2 anos, grãos e minérios também estão mais baratos, analistas preveem mais do mesmo esse ano. O que seria, portanto, necessário para agitar os mercados? Essa é a pergunta que o The Economist fez. Depois que choques sucessivos inflamaram os preços no início da década de 20, os mercados foram se adaptando. A demanda contida pelo consumo reprimido tem sido relativamente moderada, mas é a resposta da oferta aos preços elevados na forma de um aumento na produção e de uma reformulação de fluxos comerciais que torna o mundo mais à prova de choques atualmente. Os investidores estão tranquilos porque os níveis de oferta de muitas commodities parecem melhores do que foram desde o fim dos anos 2010. Vejamos o petróleo, por exemplo. Em 2023, um aumento na produção de países não pertencentes à OPEP foi suficiente para suprir a elevação na demanda global, que fez com que a aliança cortasse sua produção em cerca de 2,2 milhões de barris ao dia, né? Não obstante, o mercado quase teve excedente no último trimestre. A firma de dados Kpler prevê uma média de oferta excedente de 550 mil barris dia nos 4 primeiros meses de 2024, o que seria suficiente para repor os estoques aproximadamente aos níveis anteriores aos quentes meses do verão. Os novos barris virão do Brasil, da Guiana e especialmente dos Estados Unidos, onde ganhos de eficiência estão compensando uma queda de números de postos em atividade. Na Europa, compras frenéticas desde o início da guerra da Rússia lá na Ucrânia e o inverno suave ajudaram a manter níveis de armazenamento de gás em torno de 90% da capacidade, bem acima da média quinquenal. Assumindo que o clima será normal e que não haverá este ano grandes perturbações, os estoques deverão permanecer próximos a 70% do total até o fim de março, segundo prevê a consultoria Rystad Energy, superando com facilidade a meta da Comissão Europeia de 45% até 1º de fevereiro. Os grandes estoques manterão baixos os preços do gás, não apenas na Europa, mas também na Ásia, que, por sua vez, incentiva mais transições do carvão para o gás em geração de energia no mundo inteiro, né? A oferta minerada de lítio e níquel também está explodindo. A do cobalto, um subproduto de produção do cobre e níquel, permanece robusta, o que reduz preços de minérios verdes. Um aumento no plantio de soja e outros grãos fora da Ucrânia e o clima ameno fazem com que os analistas projetem uma produção recorde em 2024 e 2025, depois de um 2023-2024 exuberante.
Isso pressionará as relações de estoque e uso médias em exportadores de alimentos, um fator determinante de preços crucial de 13% para 16%, o nível que eles viram pela última vez em 2018 e 2019, diz o banco holandês Rabobank. A oferta abundante sugere um primeiro semestre sereno, depois disso os excedentes poderiam se estreitar, a produção de petróleo fora da OPEP pode se estabilizar, atrasos em alguns terminais de liquefação americanos originalmente projetados para exportar em 2024 frustrarão esforços europeus de voltar a estocar gás, preços baixos de grão esmagarão as margens dos fazendeiros, ameaçando o plantio, mercados ficarão mais expostos a choque, entre os quais 3 se sobressairão, uma acentuada recuperação econômica, clima ruim e estampidos militares. Independente de as grandes economias evitarem ou não a recessão, o ritmo de crescimento global deve ser vagaroso, o que implica num crescimento modesto na demanda de matéria-prima. A inflação também deverá cair, portanto, as commodities terão menos apelo enquanto esteio financeiro. Mas alguma surpresa não é impossível e parece menos provável vir da China, costumeira indicadora de tendência nos mercados de commodities, que dos Estados Unidos, onde as taxas de juros logo poderão ser cortadas e um aparato de infraestrutura ganha impulso. O Banco Libero calcula que um aumento de 1 ponto percentual em sua projeção de crescimento de PIB global anual aumentaria a demanda de commodities em 1,5%. Fenômenos climáticos anômalos surtiriam um impacto mais profundo, o inverno europeu ainda não acabou, um longo período gelado poderia forçar a Europa a usar 30 bilhões de metros cúbicos de gás a mais, enfim, algumas surpresas podem estar pela frente. Então, não podemos sofrer por antecedência, nem acreditar que as surpresas vão acontecer, poderão não acontecer. Então, temos que ter calma, paciência, características importantes em todos aqueles que querem investir. Calma. Eu diria que esse é um dos principais diferenciais do investidor de sucesso. Sobre as movimentações, os confrontos, né, entre Rússia e Ucrânia, que persistem, é uma sandice do ditadorzinho de quinta categoria lá, o Putin, né? Da mesma forma, as tensões no Mar Negro por conta de movimentações de terroristas solidários ao Hamas, isso tudo tende a ser colocado no seu devido lugar, que é a insignificância, né? Entendemos que, a despeito de todas as tensões geradas pelo conflito de Israel com o Hamas, nós estamos caminhando para um período de maior acomodação, de maior estabilidade do ponto de vista geopolítico. É o que eu penso, pelo menos, neste momento, né? Neste momento. Bom, então está aí um pouco de reflexão para vocês. Se o Brasil puder surfar bem a onda de alta das commodities, o que deveria fazer? Essa é uma reflexão também interessante feita pelo Morgan Stanley, Banco de Investimento americano. O Brasil deve usar a alta de commodities para se digitalizar, né? Novo ciclo de alta de matérias-primas pode ser oportunidade para o Brasil abrir uma nova via de desenvolvimento e voltar a atrair recursos estrangeiros. Como chefe de mercados emergentes do Banco de Investimentos Morgan Stanley, o indiano Rush Sharma, no seu posto lá em Nova York, diz que um dos seus trabalhos é descobrir para onde o dinheiro vai. Em 2012, quando a moda dos mercados emergentes estava no auge, Sharma nadou contra a corrente ao publicar o livro Os Rumos da Prosperidade em Busca dos Próximos Milagres Econômicos. No livro, ele dizia que era um erro tratar o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como um bloco só, em vez de analisar individualmente cada país. E ele era, à época, pessimista em relação ao Brasil. Sharma antecipou que o rebuliço dos investidores internacionais em relação ao país iria desaparecer à medida que os preços das commodities caíssem e ficasse clara a precariedade nacional em áreas como educação, pesquisa e infraestrutura. Agora, Sharma mudou de tom e acredita que o dinheiro estrangeiro pode voltar para o Brasil. O otimismo está relacionado ao que ele acredita ser um novo ciclo de alta dos preços de commodities que pode abrir via para o crescimento, uma nova via para o crescimento. Vejamos o que ele aqui, lá nos Estados Unidos, em Nova York, vejamos o que ele disse
numa entrevista recentemente. A dependência em relação às commodities não representa uma espécie de maldição? Perguntou o jornalista. Os dados, disse ele, mostram que a renda per capita no Brasil, na comparação com os Estados Unidos, está na mesma posição relativa que ocupava em 1850. No longo prazo, o preço das commodities não aumenta mais rápido do que a inflação, mas a curto prazo, toda vez que há um aumento nas commodities, a tendência é que as economias dos países exportadores tenham também um boom de crescimento. O importante para o Brasil é aproveitar essa janela de oportunidade e abrir um novo caminho de crescimento, menos dependente dos ciclos de commodities. Esse é um desafio estratégico que está colocado. Quanto vai durar a alta nos preços das commodities? Qual a sua visão? É difícil prever, mas há várias razões para acreditar que estamos diante de um ciclo que pode durar. Uma é o enfraquecimento global do dólar, por causa da política monetária que vem sendo seguida pelo Federal Reserve. Os programas de estímulo à economia também estão aumentando investimentos em infra, o que provoca uma alta demanda por insumos necessários à construção civil. Há também impulso político relacionado às políticas para enfrentar as mudanças climáticas. Isso está aumentando, por exemplo, a demanda por metais para carros elétricos e edifícios mais verdes. Como o Brasil pode aproveitar essa alta das commodities para dar um salto? O modelo antigo de crescimento era o da industrialização para exportação. Foi o caminho seguido no passado com sucesso pelas nações asiáticas que conseguiram os seus milagres econômicos. Mas esse caminho se estreitou. A robotização está crescendo. As exportações industriais também tendem a perder peso na economia. A pandemia, porém, contribuiu para deslanchar uma revolução digital. A digitalização de serviços é uma nova via para que as nações emergentes possam vir a crescer mais rapidamente. O Brasil, portanto, deveria investir em digitalização. É isso? Sim. É um caminho que me parece mais fácil para um novo modelo de desenvolvimento. Em muitas nações emergentes, essa revolução digital está se espalhando mais do que em nações desenvolvidas, porque as pessoas são menos apegadas a velhos hábitos de consumo. Segundo o Banco Mundial, o custo médio de abertura de empresa não mudou desde 2003 nas economias desenvolvidas, mas nas economias em desenvolvimento, o custo caiu de 50% a mais do que a renda média anual para 60% a menos. Grande parte dessa melhoria decorre do fato de que empreendedores podem agora lançar um negócio como um smartphone. Então, isso tudo é algo que nos remete a uma ideia de que o Brasil pode e deve aproveitar os ganhos que vai ter nos próximos anos, por conta das altas que ainda veremos nesse ciclo de commodities, e investir mais na tecnologia, investir mais em educação, investir mais em conhecimento, em pesquisa, em desenvolvimento, porque poderá agregar valor à sua matriz produtiva. E fazendo isso, a riqueza fica no Brasil. A riqueza, de fato, vai gerar crescimento consistente para o país. Então, pensemos nisso, porque me parece que estamos diante de uma belíssima oportunidade. E, neste momento, mais bem preparados para essa excelente oportunidade do que no passado. É o que eu penso nesse momento. Né? Bom, vale dizer também que na Europa, a despeito de olharmos e dizermos que a economia vai andar devagar, né? Podemos nos surpreender. Na Europa, os trens estão lotados e novos projetos estão a caminho para atender a demanda. Em meio às preocupações com as mudanças climáticas, a demanda por serviços ferroviários é gigantesca na Europa. E tanto os governos quanto os investidores privados estão tentando acelerar iniciativas para acompanhar essa tendência. De Paris a Nova York, diz o The New York Times, Barcelona para Amsterdã, Bruxelas a Bratislava, na Eslováquia, as cidades europeias poderão ver uma enxurrada de novas conexões ferroviárias nos próximos anos, à medida que governos e investidores privados respondem às preocupações com o clima e se esforçam para acompanhar a forte demanda por tráfego ferroviário de passageiros entre as suas fronteiras. É preciso ter paciência, algumas novas conexões levarão 1 ano ou mais para entrar em operação. Haverá inconvenientes ocasionais, como a suspensão de 6 meses do serviço sem escala
de Amsterdã para Londres a partir de junho, enquanto a estação central de Amsterdã passará por reformas. A rota que passa sobre o Canal da Mancha também pode ter alguma mudança em andamento. O Eurostar tem um monopólio do tráfego ferroviário de passageiros sobre o Canal da Mancha há quase 30 anos, mas o túnel é de acesso aberto e os concorrentes estão fazendo fila para oferecer serviços adicionais entre a Grã-Bretanha e o continente. Tudo isso faz parte do renascimento ferroviário em andamento na Europa, que está sendo impulsionado em grande parte pelo forte interesse dos clientes, dos passageiros, por viagens de longa distância. Os trens estão lotados e temos mais demanda do que oferta. Isso é verdade tanto para os trens diurnos quanto para os noturnos, disse Alberto Mazzola, diretor executivo da Comunidade de Empresas Ferroviárias e de Infraestrutura Europeias, um grupo do setor com sede em Bruxelas, né? Ele atribui ao aumento de demanda as preocupações dos passageiros com o clima, bem como com a crescente competitividade dos preços dos trens em relação aos voos. Por exemplo, no Tetra Inline.com, uma plataforma popular para a reserva de trens na Europa, uma viagem de trem de ida e volta entre Paris e Genebra no final de janeiro varia entre 63 euros a 69 euros, incluindo bagagem. No Google Flights, a passagem de ida e volta mais barata de avião é $148, portanto, aí praticamente metade do preço, né? Sem contar as taxas para bagagem despachada ou traslados do aeroporto. O grande problema é que temos ainda a falta de infraestrutura, disse Mazzola, observando que as estações de trem são o maior gargalo, seguidas pela capacidade das próprias linhas. Os governos, inclusive da Alemanha e da França, estão fazendo grandes investimentos em infraestrutura, acrescentou ele, embora esses projetos possam levar vários anos para dar fruto. Mas os passageiros estão prontos para embarcar. Em toda a União Europeia, o transporte ferroviário teve um salto de 50% entre 2021 e 2022, chegando a quase 245 bilhões de milhas percorridas, apenas 5% abaixo dos níveis pré-pandemia. Com base no feedback das operadoras ferroviárias de toda a Europa, Mazzola espera que a tendência continue quando os dados de 2023 forem divulgados. Então, está aí. Economias acelerando, economias criando oportunidades, certo? Olha, eu queria destacar que, início de ano, né, nós temos que organizar a nossa vida financeira. É extremamente importante o planejamento financeiro. Não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas fica aqui essa dica. Fica aqui essa dica. Você precisa ter um orçamento. Você precisa ter um orçamento mensal. Não sei se você já fez isso alguma vez em sua vida, mas isso é muito importante. Então, você precisa colocar de um lado as suas receitas. Receitas como seu salário. Se você tiver, eventualmente, aluguel de algum imóvel, de um carro, você vai colocar aqui a sua renda de aluguel e mais tudo que entrar de extra, né? Se você tiver um empreendimento em paralelo à sua remuneração de trabalho, se você tiver um trabalho freelance, consultoria, você coloca aqui também. Então, isso é na coluna de receita. Depois, você vai criar a sua coluna de despesa e elencar aí na coluna de despesa as principais despesas fixas que você tem. Aí inclui a moradia, aluguel, financiamento, luz, água, condomínio, a parte de transporte, custos com manutenção ou financiamento do carro, combustível, seguro, ou eventualmente despesas com Uber e táxi, suas despesas fixas com alimentação, supermercado, feira, né, saúde, plano de saúde, medicamentos, educação, né, as suas despesas, telefonia, os seus custos de telefonia, de internet, né, de TV, seguros, caso tenha, de vida, de residência, reflita sobre isso, seguro residencial, seguro de carro, né? E as despesas variáveis, que são quais? São as despesas com lazer, as coisas que você faz fora de casa para se distrair, refeições, cinema, shows, festas, bares, né? Entretenimento em geral, vestuário, roupas, acessórios, e coloque aí outras despesas que você possa ter, elenque isso aí, e coloque também um recurso
para uma reserva, para um investimento de forma mensal. Coloque isso como um item essencial nesse seu planejamento. Você vai ter, então, o seu total de despesas fixas, variáveis, você vai ter seu total de receita e vai fazer um encontro de contas para ver se sua vida está em equilíbrio, se receita é igual a despesa, mas lembrando que dentro dos itens de despesa você tem que colocar o item fundo de reserva, o item investimento. Né? O fundo de reserva ele vai estar definido ali como uma necessidade de suplementação de receita que dê para você custear suas despesas por pelo menos 6 meses, né, de 6 a 8 meses. E os recursos necessários para investimento. O fundo de reserva você vai deixar na renda fixa, e investimentos você vai ter que ter a capacidade de fazer boas escolhas para partir para o mercado de ações, partir para a bolsa de valores, porque é aí que estão as melhores oportunidades. Não sei se você já tinha pensado sobre isso, se você faz isso, comenta aqui se faz parte da sua disciplina ter um orçamento mensal, se você estrutura a coisa dessa forma, se você acompanha, né, como está se saindo a cada mês. É como se fosse o seu balanço, né? As empresas fazem isso, você precisa fazer também mês a mês, trimestre a trimestre e anualmente. Você tem que ter isso como uma referência. Clóvis, quanto economizar para investir? Se lance ao desafio de iniciar com pelo menos 15% do que você ganha. Se lance ao desafio de começar pelo menos com 15% do que você ganha. Depois, chegue a 20% do que você ganha. Né? Então, tenha como meta chegar a 20%. Um outro segredo para investir: pague-se primeiro. Recebeu o dinheiro, tire os 15% ou 20% de imediato e coloque lá na conta investimento, na conta renda fixa. Né? Se você ainda não escolheu onde investir, deixa lá na renda fixa, mas já separa no primeiro dia do mês esse dinheiro. Um outro segredo importante: não fique só olhando as despesas. Óbvio que temos que cortar sempre que possível, porque custa que nem unha. Sempre está crescendo. Custa que nem unha sempre está crescendo. Então, você tem que cortar. Você tem que eu negocio todo ano assinatura de jornal, assinatura de revista, internet, telefone. Estou sempre renegociando, tentando baratear. E sempre que você faz isso, você consegue. Entendeu? Pesquise antes de comprar. Eu consigo, às vezes, economias maravilhosas. Escolha a época adequada para comprar, escolha um momento próximo de Black Friday, né, de liquidações, para ter algo que você deseja numa condição mais atraente, né, e assim você vai economizando. Mas concentre muito sua atenção na coluna de receitas, porque é aí que você pode crescer o que você ganha, crescer o que você ganha. As empresas fazem isso. Elas se concentram nas receitas. Óbvio que elas se preocupam com custos e estão cortando sempre os custos, mas elas olham muito na receita, como pode ampliar o que elas geram de faturamento. Então, concentre-se nisso também, certo? Eu quero finalizar esse vídeo comentando uma declaração do CEO da Nubank, o CEO do Nubank. Porque o Nubank, ele ainda, segundo o criador do banco, é pouco compreendido e subestimado diante do seu verdadeiro potencial. Aqui, ó, mercado ainda subestima o potencial do Nubank, disse o David Vélez, aponta que ainda não recebem o devido valor as possibilidades de geração de receitas da base de clientes e de crescimento que a empresa tem no México. Então, está aqui o David Vélez, né, criador do Nubank. Ele diz: ganhamos participação de mercado de forma constante em todas as verticais em que atuamos nos últimos 5 anos. Após a cotação das ações ter dobrado em 2023, o CEO e cofundador do Banco Digital, David Vélez, considera que o mercado ainda subestima potenciais importantes da operação. Segundo ele, ainda não recebem o devido valor as possibilidades de geração de receitas da base de clientes e crescimento no México, e a combinação de fatores como a operação digital e a satisfação dos clientes. De acordo com ele, embora 85 milhões de brasileiros sejam clientes do Nubank, os índices de satisfação
sejam os mais altos do setor, a participação de mercado no Nubank ainda é relativamente baixa, 14% em cartões de crédito, 6% em crédito pessoal, 3% em depósitos. Portanto, nossa oportunidade de ganhar participação em cada uma dessas verticais é gigantesca. E o nosso histórico nos últimos 24 meses registra essa tendência muito clara. Ganhamos participação no mercado de forma constante, em todas as verticais em que atuamos, nos últimos 5 anos. Disse ele em uma carta trimestral da gestora Dynamo, em que alguns executivos foram questionados sobre aquilo que consideram que o mercado deixa de ver nas empresas que comandam. Um exemplo disso, segundo ele, é a receita média mensal por usuário ativo. Nos clientes que utilizam o cartão, a conta digital e o crédito pessoal do Nubank é de $37, enquanto que na média da base de clientes está em $10. Ao mesmo tempo, Vélez acredita que o custo para atender a cada um desses clientes deve se manter em cerca de $1 ao mês, dada a eficiência da plataforma da fintech. No caso do México, ele afirma que o país pode ser um outro Brasil para o Nubank, embora com risco de execução significativo. Vélez menciona que, embora seja menos populoso que o Brasil, o México tem uma renda per capita 30% maior, uma população mais jovem e menos presença de serviços bancários no dia a dia dos habitantes. Então está aí, o CEO, cofundador do Nubank, falando sobre as perspectivas para o banco e, no entendimento dele, uma ainda subavaliação do potencial da empresa perante os analistas, perante o mercado. Quer acompanhar o setor de tecnologia, o setor bancário, esteja atento ao que está acontecendo com o Nubank. É um case que eu, de vez em quando, bato o olho. Não sou investidor do Nubank, mas sempre me chama a atenção a proposta e a execução da empresa, certo? Quer investir em alguma empresa? Estude, acompanhe, esteja atento ao que diz a gestão da empresa, né? O que ela planeja e o que ela executa. Esteja atento. Fique com Deus, deixe o like, compartilhe com os amigos e até a próxima.